Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a todos vocês. Que Deus abençoe, a sua tarde. E tô passando aqui, mais uma vez, para trazer uma palavra ao coração de todos vocês que estão assistindo aí do outro lado. Esses dias eu tenho me feito uma pergunta para mim mesmo. O que eu tenho feito com o que eu tenho recebido? Jesus, ele tem me dado o pão, ele tem me dado a água todos os dias. Que pão é esse? Que água é essa que ele tem me dado? A palavra. Ele tem me dado, ele tem me ensinado. E eu me fiz essa pergunta: o que eu tenho feito com isso que eu tenho aprendido? O que eu tenho feito com o pão que ele tem me dado todos os dias? O que eu tenho feito com a água que ele tem me dado todos os dias? E me fazendo essa pergunta, Deus colocou em meu coração de compartilhar o que ele tem me dado, o que ele tem me ensinado. É a palavra do Senhor que vai ser ministrada. É o pão da vida. É a água que purifica. Então eu vou trazer mais uma vez aqui ao coração de vocês uma palavra, um ensinamento que eu tenho aprendido. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu sou obreira aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. E Deus tem colocado no meu coração de estar falando do amor dele, de estar pregando o evangelho dele, de estar trazendo salvação para a vida das pessoas que precisam ser alcançadas. Isso tudo nós vamos aprender na palavra. Amém? Quanto mais ele me der, eu quero falar, eu quero transbordar, eu quero ter essa nova experiência com Deus. Eu quero ter essa nova experiência de estar compartilhando, o que ele tem falado em meu coração. Para você que está aí do outro lado me assistindo. Amém? E que nessa tarde nós venhamos sim aprender mais com ele. E hoje nós vamos falar um pouco de duas irmãs. Uma escolheu fazer algo quando Jesus entrou na casa dela. Ou a outra escolheu fazer outra coisa, algo diferente. Escolheu fazer algo que agradou ali a Jesus. Amém? Essa passagem ela é muito conhecida por todos nós. Nós estamos falando de Marta e Maria. Amém? Eu convido você, se você está aí do outro lado da telinha, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 38. Então, Jesus, ele entrou ali na casa de Marta e Maria. E Jesus entrando ali na casa de Marta e Maria, Marta escolheu fazer uma coisa, Maria já escolheu fazer outra coisa, é o que nós vamos ver aqui. Amém? Começa assim, diz assim no versículo 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, olha, Marta, quando Jesus chegou, ela fez o quê? Ela recebeu Jesus na sua casa. Amém? Vamos ver aqui no 39. E tinha essa uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, olha a diferença. Marta já abriu a porta para Jesus e falou: Jesus, pode entrar. Pode ficar à vontade, pode entrar.
né? Que a casa é sua. Ela recebeu Jesus. E é importante sim nós aprendermos a receber Jesus em nossas vidas. Com o nosso coração aberto, pronto para receber Ele. Amém? Mas Maria aqui, a palavra de Deus, ela diz que Maria, assim que Jesus entrou à porta, ela fez o quê? Ela se assentou aos pés de Jesus e queria o quê? Ouvir Jesus falar. Ouvir Jesus falar a palavra. Ouvir Jesus ensinar. Hoje Jesus nos trouxe aqui nessa tarde para nos ensinar a ouvir a voz dele. Para nos ensinar a tirar esse tempo quando ele entra na sua casa, quando ele entra na sua vida. Você tem que aprender. Nós temos que aprender, né? A sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem a nos ensinar. Maria fez isso. Assim que Jesus passou à porta da casa de Marta e Maria, Maria já se disponibilizou ali de se assentar, de ouvir, preparou ali o seu ouvido para ouvir Jesus falar. Porque Maria tinha o quê? Ela tinha fome, ela tinha sede e ela queria ter mais de Jesus, ela queria aprender mais de Jesus. Ela escolheu ali se assentar, parar, tudo para ouvir Jesus. E Jesus nos trouxe aqui nessa tarde para nos ensinar que quando ele chegar, nós temos que parar tudo só para ouvir ele, só para ouvir a voz dele. E quando Jesus chega? Ele chega quando nós estamos falando a palavra dele. Ele chega quando nós estamos ouvindo a palavra dele. Ele chega quando nós estamos prestando atenção no que ele está dizendo. Tem pessoas que andam distraído quando ouve a palavra. Tem pessoas que andam distraído quando leem a Bíblia. Não dá aquele tempo de qualidade para Jesus quando ele chega. Maria não, Maria já se assentou, queria só ouvir Jesus. Queria ouvir tudo que ele tinha para ensinar. Ela queria muito aprender. Diz assim no versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Olha, além de Marta não ter dado atenção ali, atenção devida a Jesus quando ela entrou, quando Jesus entra ali na casa de Marta e Maria, ela abre a porta e vai para os seus afazeres. Maria não, Maria já vê Jesus e se assenta aos pés dele. E nisso, Marta vira para Jesus e fala: Jesus, não te importa que eu sirva só? Não te importa que eu trabalhe, que eu sirva todo mundo sozinha, enquanto Maria fica aí assentada aos seus pés? Mas o que Jesus queria? Jesus queria ensinar. Quando Jesus entrou ali, ele queria ensinar. Quando Jesus entrou ali na casa de Marta e Maria, ele queria trazer as boas novas. E Maria estava pronta para receber. Ela estava com seu coração alegre, com seu coração pronto para se encher com o que Jesus tinha para ensinar ela. E Marta já distraiu. Se distraiu com o quê? Com os afazeres. Nós precisamos servir a Jesus? Precisamos servir a Jesus. Mas é necessário, quando ele chega-se a nós darmos atenção para ele, nós ouvirmos a voz dele, porque ele quer falar em nosso coração. Mas se nós não tirarmos esse tempo, essa hora de qualidade, essa hora de estar somente você e Jesus, Jesus e você, e quando Jesus fala através da palavra, quando Jesus entra, quando nós estamos vendo, lendo, meditando, ouvindo a palavra.
Quando Jesus entra, quando você presta atenção, quando você retém tudo que Ele tem te dado, quando você guarda tudo que Ele tem falado ao seu coração, quando você está com o coração pronto para ouvir, independente do que Ele quiser falar, você está ali pronto só para ouvir a voz dEle. Você quer estar ali só se deleitando com o que Ele tem te dado. Maria escolheu ouvir. Marta escolheu servir a Jesus. É importante servirmos a Jesus, mas ali no momento que Jesus entra, ali na casa de Maria e Marta, creio eu que Ele esperava que Marta também se assentasse para ouvir o que Ele tinha a dizer. Mas ela deixou a distração dos seus muitos afazeres tirar a atenção dela para os serviços. E acontece com muitas de nós. Tem pessoas muito ansiosas por aí, tem pessoas afadigadas por aí, de tanto que faz, só pensando nos seus afazeres, só pensando no que vai ter que fazer, nem almoçou, já está pensando no que vai ter que fazer na janta, não é verdade? Tem pessoas que é assim, ansiosas. Às vezes Jesus quer se achegar ao coração dessa pessoa, mas ela não dá ali a liberdade para que Jesus venha falar com ela, para que Jesus venha se mover na vida dela. Ela não tem ali aquele tempo de se assentar para parar, para ouvir o que Jesus tem a dizer para ela, a ensinar para ela. E o tempo que nós temos tirado para Jesus tem que ser um tempo exclusivamente para Ele. É o que Ele tem me ensinado esses dias. Tirar tempo para Ele, gastar tempo com Ele, querer mais dEle, me envolver mais com a presença dEle. Amém? E Maria não, Maria escolheu essa boa parte. Ela escolheu ouvir a voz de Jesus. Ela escolheu se assentar ali para ouvir tudo que Ele tinha para dizer. Ela não se distraiu com nada. O foco dela estava somente em ouvir a Jesus. Então Marta chega-se ao Senhor Jesus e fala: Jesus, estou aqui trabalhando, estou aqui servindo a vocês sozinha, cansada. E Maria está aí aos seus pés, parada à toa. Olha o que Jesus diz para ela. Disse-lhe, pois, que 40, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Então, Marta fala com Jesus, fala com Maria ali para me ajudar com os serviços, me ajudar com os afazeres. O lugar de Maria não é ali, assentado ali aos seus pés, ali não. O lugar de Maria é me ajudando, é trabalhando ali para servir vocês. Ainda fala com Jesus para falar com Maria ainda, né? Quer dizer, a escolha de Marta era o servir a Jesus, mas o momento ali era de ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E Marta não queria saber, e Maria, não queria saber de nada quando Jesus entrou, não. Ela queria só se assentar aos pés dele, queria só ouvir a voz dele. Ao contrário de Marta, ela queria servir a Jesus, ela estava distraída. Amém? Então isso nos ensina que a distração também nos impede de nos assentarmos aos pés de Jesus. Então nós temos que ter esse cuidado, não deixar nada tirar a nossa atenção. No momento em que nós estamos meditando na palavra, no momento em qual nós tiramos para dar o tempo ali para Jesus, para ouvir a Ele, para falar com Ele, para ter mais intimidade com Ele. Amém? Então Marta, ela fala com Jesus, Jesus, fala com Maria para me ajudar a servir. Olha o que Jesus diz para Marta. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, por que estás ansiosa
e afadigada com muitas coisas. Então nós vemos aqui que Marta estava cansada, estava fadigada, estava ansiosa. Mesmo ela ali servindo a todos ali, a Jesus e aos discípulos e todos que estavam ali na casa de Marta e Maria, ela estava ansiosa. Ela não estava com o seu espírito quieto, ela estava fadigada, cansada. Então, mais um motivo para Marta ter parado e ter feito como Maria fez, se assentado aos pés de Jesus, para ouvir o que ele tinha para ensinar. Amém? E olha o que Jesus fala: Marta, Marta, estás ansiosa. Jesus falou com ela: você está muito ansiosa, Marta. Só pensando em trabalho. Só pensando em servir. No momento em que era para ela o quê? Tá escutando. No momento em que era para ela estar se assentada. Só desfrutando com o que Jesus tinha para ensinar ali, falar ali. E diz assim no 42, ainda Jesus falando com Marta: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Jesus chega para Marta e fala: Maria escolheu a boa parte, ela escolheu ouvir a minha voz. Ela escolheu se assentar aos meus pés para ouvir o que eu tinha para ensinar, para ouvir o que eu tinha para falar, para ouvir as minhas palavras. É o que Jesus está te convidando nessa tarde, para que você venha tirar esse tempo para ouvir a voz dele. Para que você venha tirar esse tempo para se assentar aos pés dele. Esse tempo que você tira para ele, ele não lhe será tirado. Você vai estar ali só se enchendo com o que ele tem para você. Você vai deixando fluir, você vai deixando entrar. Isso não vai ser lhe tirado do seu coração. Você vai estar cheio sempre. Porque quando Jesus chega, ele transborda. Quando Jesus chega, ele muda a história. Quando Jesus chega, ele traz a alegria, ele traz a salvação, ele traz a transformação, ele ensina através da sua palavra, ele corrige através da tua palavra, mas é necessário que nós venhamos aprender a ouvir. É necessário que nós venhamos aprender a dar a ele o tempo. O tempo de qualidade, dar a ele atenção quando ele chega. Quando a palavra do Senhor é ministrada ao nosso coração, nós temos que estar ali ligadinhos com ele, porque ele está falando, ele está transbordando. E quanto mais você querer se encher, quanto mais você querer se aprender com ele, mais ele vai querer te dar, mais ele vai querer fazer com que você transborde na presença dele, amém? Maria escolheu a boa parte. E você, que está aí vendo essa palavra, que está vendo essa mensagem aí do outro lado, você tem sido Maria ou você tem sido Marta? Marta queria servir a Jesus, mas Maria escolheu a boa parte, que era ouvir a Jesus, que era aprender com Jesus. Hoje Jesus está te convidando para que você venha se assentar aos pés dele e somente ouvir a voz dele. Esqueça tudo que você tem, seus afazeres, por um tempo, dá esse tempo de qualidade para Jesus, porque hoje ele está entrando na sua vida através dessa palavra, para te ensinar, para nos ensinar, né, que precisamos aprender, né, na verdade, porque nós somos mães, somos mulheres, somos esposas, somos filhas, temos os nossos afazeres, mas nós temos que aprender a tirar esse tempo para Jesus, para ouvir a ele, para deixar ele falar. Nós temos que aprender também a tirar esse tempo para falarmos com ele,
para chamarmos também, às vezes, a atenção dele para as nossas vidas, porque ele tem a nos ensinar. Quando ele foi ali à casa de Marta e Maria, ele tinha algo para ensinar para elas, mas somente Maria, deu atenção. Somente Maria não ficou distraída. Marta já teve a distração dos seus afazeres, já estava ansiosa, já estava cansada. E tenha certeza que Jesus entrou ali na casa delas para ensinar tanto Marta quanto Maria. Só que Maria já estava com o seu coração aberto, somente para ouvir a voz do Senhor Jesus. E Marta já estava com o seu coração aberto, vamos dizer assim, para servir ao Senhor, para servir a Jesus. Amém? Nós venhamos nessa tarde aprender a dar esse tempo de qualidade para Jesus. Quando ele chegar, dê esse tempo para ele. Quando ele falar com você através da palavra, ouça a voz dele. Não se distraia com nada. Deixa os seus afazeres, deixa tudo que você estiver fazendo só para ouvir a voz dele, porque ele quer nos ensinar. E quando nós aprendemos com Jesus, nada pode tirar o que ele fala com cada um de nós. Nada pode tirar o que ele revela ao coração de cada um de nós. Então Maria escolheu a boa parte. Maria se assentou aos pés de Jesus e queria só ouvir, e queria só se deleitar. É o que Jesus está fazendo aqui em nosso meio nessa tarde, nos convidando para nos assentarmos aos pés dele, só para ouvir ele falar. Amém? E nós estamos aqui como Maria. Eu não sei como você está assistindo esse vídeo, a hora que você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo essa palavra, mas dê tempo. Quando Jesus chegar, que chegou com a sua palavra, ele chegou através da sua palavra. Dê tempo. Ouça o que ele está te dizendo nessa tarde. Dê esse tempo de qualidade, tira esse tempo só para ele. Amém? E depois vai lá cuidar dos seus afazeres, né? Mas tire ele primeiramente, tenha ele primeiramente como prioridade. Amém? Tem pessoas que a gente pergunta assim: o que você é, né, nessa vida, né? Vamos dizer assim. O que você faz nessa vida? Aí tem pessoas que falam, eu sou mãe, sou esposa, como eu disse aqui, né? Sou filha, sou avó, trabalho em tal lugar. Aí fala a vida toda. Por último ela fala, eu sou evangélica. Por último. Qual foi a prioridade dela? A primeira coisa que ela disse. Quando a pessoa pergunta... Perdão, porque a minha garganta tá aqui meia... Alergia, né? Mas quando as pessoas te perguntam, o que você faz? Você fala... Tem posto que você é filho, filha de Deus, que você é evangélico, evangélica, em primeiro ou em último lugar? Se você tem deixado para falar que você é evangélico ou evangélica, em último lugar, pode ter certeza que Jesus não está sendo a sua prioridade. Porque quando Jesus é a nossa prioridade, ele vem em primeiro lugar. Aqui, nessa passagem, nós vimos que Jesus veio em primeiro lugar para Maria. Quando ele entrou, Maria deu ali o primeiro lugar, ela deu atenção, ela parou tudo, ela não queria saber de nada, só ouvir Jesus. E é isso que ele quer te fazer nessa tarde, entender. Dê prioridade para Jesus quando ele chegar. Quando ele chegar através da palavra, quando ele chegar quando você estiver meditando, ele vai estar ali falando com você. Dê prioridade para isso. Dê atenção, porque ele quer ouvir, ele quer falar.
Não se distraia com nada, com muitos afazeres, com tudo que você tem que fazer. Não se distraia. Fique somente ali, ouvindo o que Ele tem para te dizer. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pequena oração. Espero que Deus tenha falado em seu coração. Ele falou em meu coração também. E tem me ensinado esses dias, né? Como eu disse lá no início, o que eu tenho feito com o que eu tenho aprendido. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei. Não é pra gente saber. É pra gente apenas ser instrumento do Senhor. Deixar Ele usar, deixar Ele fazer do jeito dele, deixar Ele falar do jeito dele. Amém? Então vamos, agradecer a Ele por essa palavra. Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na Tua presença, de estar aqui, meu Pai, falando do Teu amor, falando da Tua palavra. E hoje, Pai, o Senhor nos trouxe um ensinamento aqui sobre Marta e Maria, Pai. Maria e Marta. Marta, ela estava ali, meu Pai, afadigada. O Senhor entrou ali na casa de Marta e Maria e Marta escolheu, meu Pai, te servir. Marta estava ansiosa, Marta estava ali com seus afazeres em primeiro lugar, mas Maria não, Maria colocou o Senhor como prioridade. Quando o Senhor entrou ali na casa de Maria e Marta, Maria escolheu se assentar aos seus pés, ouvir a tua voz, ouvir o que o Senhor tinha a dizer, meu Pai. Pai, que o Senhor nessa tarde venha nos ensinar a ouvir a tua voz, a nos assentarmos aos seus pés. Meu Pai, dar atenção quando o Senhor entrar. Pai, hoje o Senhor tem entrado em nossas vidas através da revelação da tua palavra. Pai, cada palavra que nós ouvimos, cada pregação, cada culto que o Senhor fala conosco em nosso coração, ali nós estamos ouvindo ao Senhor. Mas tem pessoas, Pai, que mesmo ouvindo a Tua voz estão distantes, estão distraídas, estão afastadas, Pai, e não estão conseguindo ouvir a Tua voz. Mas existe, Pai, pessoas que quando entra na tua casa, tudo que ela quer é ouvir a tua voz, tudo que ela quer é sentir a tua presença, tudo que ela quer, meu Pai, é se assentar aos seus pés e que nós venhamos ser, meu Pai, como Maria, escolher, meu Pai, a boa parte, escolher, meu Pai, ouvir a tua voz, escolher, meu Pai, gastar tempo com o Senhor, escolher, meu Pai, assentar aos seus pés, porque quando o Senhor chega, o Senhor vem, sacia a nossa sede, o Senhor mata a nossa fome, porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida, o Senhor é a fonte que jorra sobre as nossas vidas. Pai, obrigada por nos ensinar, meu Pai, com esse ensinamento precioso aqui nessa tarde. E que o Senhor nos ensine, Pai, todos os dias, a nos assentarmos à mesa, a nos assentarmos aos seus pés e principalmente, Pai, a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, como prioridade, quando o Senhor chegar, quando o Senhor entrar, que nós venhamos dar ao Senhor a atenção devida, assentarmos aos seus pés e ouvir a sua voz. Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradeço ao Senhor por cada vida, meu Pai, que vai ver esse vídeo, que vai ouvir essa palavra, que veio nessa tarde para nos ensinar. Obrigada, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, amém? Fica com essa palavra aí que o Senhor colocou em meu coração. E venha assim meditar mais, que Deus, Ele tem muito mais para falar em seu coração, amém? E que Deus abençoe, e se Deus tocar em meu coração, trazer outra palavra, outra revelação, pode ter certeza que eu vou estar aqui compartilhando com você, minha irmã, com você, meu irmão. Não sei quem vai ver esse vídeo, se vai ser uma irmã ou se vai ser um irmão em Cristo, mas que Deus abençoe, que possa te ajudar,
de alguma maneira, que possa falar em seu coração de alguma maneira o que Ele falou conosco aqui nessa tarde. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, com Deus.